Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Crocheti, a edição 33. O Crocheti é um crochê com chá, um bate-papo que acontece nas terças à noite, aqui no Instagram, terças às 20 horas. É um bate-papo sobre crochê, tricô, trabalhos manuais e tudo que pode estar conectado a essa experiência, essa vivência que a gente tem em torno dos trabalhos manuais. E o chazinho, é porque é minha bebida preferida para esses momentos. Então, quem não tem seu chazinho aí, imagino que esteja com alguma bebida acompanhando ou fazendo o seu trabalho manual para acompanhar o bate-papo. A conversa de hoje é sobre... Eu coloquei lá o título: Todos podem fazer crochê. Boa noite, boa noite! Tudo bom, Kátia? Eu coloquei todos podem fazer crochê porque crochê é minha técnica preferida, né? Mas assim, todos podem fazer tricô, todos podem bordar, será que todos podem fazer? Será que tem alguma restrição? Será que existe algum limite de quem pode fazer, né? Quem pode tecer? Ou quem pode crochetar, quem pode bordar? O que vocês acham? A conversa hoje é em torno disso. Vamos ver. A Kátia é canhota, né, Kátia? Canhota que trabalha com a mão esquerda, com a mão direita. Ó, a Cristina é surda muda, também faz crochê. Boa noite, boa noite. Quem mais tá por aí e que faz crochê? Eu acho que é isso aí, Kátia. Tudo que a gente quiser fazer é possível. Então, a pergunta, esse tema veio porque algumas pessoas perguntam quem pode fazer, quem pode participar de uma aula. Pode participar quem tem vontade, né? Eu acho que a primeira coisa é ter vontade de fazer, ter vontade de aprender uma técnica nova ou de aperfeiçoar, né, a técnica da aula. No meu caso, as opções de aula são de crochê e de tricô, mas temos por aí muitas alternativas de aulas, oficinas, vídeos. Hoje, né? Hoje a gente tem um espaço muito grande nas redes sociais, né? Em várias plataformas, para quem quer aprender. E aí eu deixei ontem eu deixei umas perguntinhas, um espaço para perguntas. E bom, uma pergunta não é sobre o tema, mas veio uma pergunta que é perguntando se eu já estreiei a minha bolsa nova, a bolsa da Caixa. Não, eu ainda não estreiei minha bolsa nova, mas ela vai essa semana passear comigo porque eu vou fazer compras. Boa noite, boa noite. E vou levar minha bolsa nova e aí eu conto pra vocês como é que foi o passeio com a bolsa nova. E aí tem uma pergunta sobre qual foi o meu primeiro aluno homem. Bem, sabemos que aqui no Rio Grande do Sul os homens são mais, né, assim, acanhados, assim, não tem
não só pelos homens, eu acho que existe um preconceito ainda muito grande em relação aos trabalhos manuais. Então, quando eu comecei a dar aula, nas lojas onde eu dava aula, me perguntavam: ah, veio um homem perguntando se pode participar. Eu disse: ué, pode? Qual o impedimento? Né? Por que não poderia? Mas assim, alguns perguntavam, mas não voltavam. Eu já estava dando aula há um tempo quando surgiu numa loja o meu primeiro aluno. Ele fez uma aposta com a esposa e ele apostou. Eu não sei bem o que foi apostado, eu sei que ele perdeu a tal da aposta e ele tinha que ir para aula fazer um biquíni para ela, um biquíni de crochê. E não lembro bem assim a história. Assim, o porquê. Eu sei que ele foi fazer um biquíni para a esposa e que envolvia uma aposta entre o casal. E foi muito interessante, assim, e ele já tinha assistido alguns vídeos, já tinha tentado fazer sozinho e ele precisava tirar algumas dúvidas. E aí, o que aconteceu? Ali eu percebi um dos motivos pelos quais poucos homens passaram pela minha sala de aula. Boa noite, boa noite. Boa noite para quem está chegando. E o que aconteceu? As mulheres encheram ele de pergunta. Fizeram assim um questionário, um interrogatório. Por que ele estava ali? O que ele, né? O que tinha acontecido para ele ir para a aula de crochê? E eu acho que isso acaba intimidando alguns homens a participarem, né? E ele não, é que eu fiz uma aposta com a minha esposa, não tem problema nenhum em fazer. E eu vou fazer o biquíni para ela, assim, e tal. E ele tinha um modelo do biquíni, já tava, ele tinha um projeto bem, ele tava bem assim, tinha um plano, né, um desenho, tudo bem organizado, o que ele queria. E aí ele foi, tirou as dúvidas e não voltou mais. E, né, e isso há quantos anos? Uns 10 anos atrás aconteceu isso. Fazia 17, eu já dava aula uns 7 anos. Acho que foi a primeira vez. E aí teve assim, ó, a primeira vez que a loja permitiu também, né? Porque eu dei aula em lugares onde o espaço não permitia, era só para mulheres, né? A outra coisa era as crianças, né? Nem todos os lugares que eu dei aula podiam as crianças assistir. Eu dizia, mas eu não tenho problema, eu ensino, porque eu aprendi quando eu era criança. Mas aí, às vezes, o espaço tinha, mas as crianças fazem barulho, mas as crianças incomodam, né? De certo, eles imaginavam que as crianças iam ficar correndo pela sala, né? E aí, no início, eu pedia só que as crianças já soubessem escrever, porque daí já tem um domínio, assim, uma coordenação motora mais desenvolvida para, assim, não atrapalhar tanto como as lojas imaginavam. Mas hoje, depois de um tempo também, já descobri que tem escolas que ensinam crochê e tricô para as crianças antes de aprender a escrever, para desenvolver a motricidade. Então, assim, não tem idade, né? Tem mais a ver com motricidade. E sim, tem gente grande que é muito mais tagarela do que criança, porque todas as crianças que passaram pela minha sala de aula de crochê, né, e de tricô, elas sempre foram muito mais concentradas e mais curiosas, assim, porque a criança, né, não tem medo de perguntar, elas vão perguntando, elas vão testando, elas, né, o adulto, a criança não tem medo de errar, não tem problema se errou e ter que refazer. É diferente, assim, a maneira como as crianças se comportam diante do aprendizado novo, né, do que o adulto.
Mas é isso, assim, não tem. Eu não consigo pensar numa restrição, né? Porque a pessoa não poderia fazer. É, já tive alunas que. Então, assim, para não me perder muito aqui na história, né? Começou com a pergunta do homem. Então, assim, aquele lá fez um biquíni. Depois disso, quando eu fui promotora, eu era promotora no meio de uma loja e ensinava assim amostrinhas e tal. E parou um rapaz perguntando se eu dava aula, se eu fazia aula particular e tudo mais. E assim, num primeiro momento, assim, eu achei estranho, né? Assim, até fiquei assim, será que era uma cantada? Não era? Porque ele ele era super jovem, né? O que é mais difícil ainda, um homem jovem querendo fazer crochê. E, e ele queria aula em casa particular. Bem, mas ele comprou tanto material de crochê, comprou as agulhas que precisava, os fios que precisava, que eu disse, não, vai ver, vamos lá, né? Vamos ver o que acontece. E ele realmente, ele tinha o sofá com um cantinho, com aquele cesto, ele tinha um cesto dos novelos, com cheio de agulhas, e aquele sofá, que eu não sei se vocês têm na casa de vocês, mas o cantinho do crochê dele, do tricô, e ele também queria tirar dúvidas, e assim, mais, os homens são mais objetivos, né? Então ele queria tirar dúvidas, pedir né, dicas de fios, agulhas, aquelas coisas que quando a gente está começando tem muitas dúvidas de que fio usar, e para qual peça, que agulha usar com qual fio. Então, foi bem interessante. E ele começou a fazer, esse rapaz começou a fazer crochê por recomendação da terapeuta. Ele queria parar de fumar e não conseguia parar de fumar. Então, a terapeuta recomendou que ele fizesse trabalhos manuais. E ele pesquisou, testou várias coisas e gostou de fazer, e experimentou fazer crochê e foi o que ele gostou. Então, o crochê mantinha ele com as mãos ocupadas, então ele não podia fumar. Esse era o objetivo dele. Assim como outras alunas minhas pararam de fumar por conta do crochê, né? Porque daí a gente fica naquilo, só mais uma carreirinha, e acaba ficando ocupada, entretida com aquela atividade e não faz, né? Ou não fica comendo o que não precisa, né? O cigarro, até porque alivia a ansiedade, né? O crochê, o tricô. O que mais nós temos? As canhotas e os canhotos. As canhotas, eu acho que assim, para mim é muito marcante, porque eu aprendi com uma avó canhota e eu não sou canhota. Então, e ela me ensinou a prestar atenção para eu traduzir, né, o movimento da mão esquerda e traduzir para minha mão direita. E isso fez com que eu entendesse como é que funciona o movimento da, né? Funciona a mão esquerda para passar para a mão direita. E isso me dá uma facilidade para ensinar as pessoas que usam a mão esquerda, né? Os canhotos e as canhotas. Então, e existe também uma coisa muito antiga de que os canhotos teriam, né, que isso seria uma maldição. Eu já ouvi que isso, né, que a pessoa não pode fazer trabalhos manuais se ela não é destra. Que mais que eu já ouvi? A minha avó teve a mão amarrada, né, porque não era bom. Então, assim, e me surpreende ainda ouvir pessoas canhotas dizendo assim, eu não posso porque eu sou canhota, né? E eu tive duas canhotas assim que marcaram muito,
não lembro o nome delas, mas me lembro da cena. Uma delas entrou, a aula tava cheia, tava lotada. E aí eu disse, pá, a aula vai querer ficar mesmo, a aula lotada, a aula cheia, né? E ela disse, não, tá, eu nem sei se eu vou conseguir fazer. E aí tá, mas por quê? Ah, é que eu sou canhota. Eu me inscrevi no curso e esqueci de perguntar se podiam canhotas. E eu disse, olha, na época eu tinha me divorciado há pouco tempo, eu disse, olha, assim, eu sou divorciada, se eu posso ser tua professora assim. E aí ela me olhou assim, como assim? Eu, assim, eu ser divorciada me impede de te ensinar? Ela não. Então, ser canhota não te impede de fazer crochê. Nossa, ela já ficou toda emocionada ali. E aí, ela fez, assim, era uma barrinha no pano de prato, simples, mas ela conseguiu entender como era o movimento da agulha, como é que fazia, como é que começava. E o que me marcou, além desse bate-papo do início, foi que de repente ela começou a chorar no meio da aula. E aí eu assim, gente, tá tudo bem, posso fazer alguma. O que eu posso fazer, né? E agora o que aconteceu pra pessoa tá chorando? E ela disse assim, eu tô emocionada, porque durante anos eu percorri e eu achei legal assim ela não ter desistido. Mas ela já tinha percorrido por várias turmas, várias salas, pedido para várias pessoas ensinarem. E todas as pessoas diziam para ela que ela não podia porque ela era canhota. Então, assim, foi muito especial isso para mim. E isso aconteceu anos depois, com outra aluna também canhota, que se emocionou quando conseguiu fazer. E eu acho que é isso, a gente pode, como a Kátia falou ali no começo, a gente tem. Depende do querer, né? É o primeiro passo. E a outra. Tem uma pergunta sobre se a agulha é igual. Sim, a agulha é igual. Deixa eu pegar aqui, tem uma grande aqui. A agulha é a mesma, né? Porque ela não tem lado, ó. Se eu vou pegar com a mão direita, eu vou cavar o ponto assim. Com a mão esquerda, o que vai mudar é o lado, né? O sentido. Se eu tô indo com a mão esquerda, eu vou trabalhar da direita para a esquerda. E se eu tô com a mão esquerda, eu vou trabalhar da esquerda para a direita. E a mesma coisa, né? É só fazer um espelho. E então é isso. Não sei que outras perguntas vocês teriam aí sobre quem pode fazer. Eu tive aluna, a Cristina, que estava aí no começo, ela é surda muda. Pode fazer crochê? Pode. Ela trabalha com as mãos. O que é difícil no início, ela não é minha única aluna que tem essa característica. E o que muda é o desafio da comunicação, né? Tive uma aluna cega e essa foi o primeiro desafio, assim, que a pessoa que eu me senti mais desafiada de início, assim, foi a aluna cega. Porque todas as informações que nós usamos, elas têm alguma referência em relação ao olhar. A gente diz, olha aqui, a gente diz, né? A gente mostra com a linguagem de quem né? No caso, de quem enxerga. E então, quando essa aluna cega apareceu para mim, ela disse assim: eu já sei o básico. E que foi o que surpreendeu a turma. Eu já sei o básico. E eu quero aprender pontos novos. Eu posso fazer parte da aula? E eu disse: pode. Só nós vamos ter um desafio da comunicação. Então, aí ela disse assim, se tu tem paciência para me ensinar? E eu tenho, só que eu pedi para ela paciência para eu conseguir
como é que eu ia transmitir para ela o conhecimento? Esse foi o meu desafio. E, gente, assim, ó, foi muito legal porque era uma turma. Sabe que quando junta aquelas pessoas, todo mundo achava um defeito. Todo mundo tava achando o trabalho não tava bom. Tava todo mundo assim, achando que não podia fazer, que não conseguia, que era difícil, assim, juntou uma turma que tava numa reclamação. E quando apareceu essa aluna, ela deu um silêncio, né, no começo. Porque todo mundo ficou assim, ela já sabia fazer, era cega e já sabia fazer. E além dos. A outra coisa foi a perfeição do trabalho dela. Então, claro que ela enxergava com o tato, né? Que ela era no toque, que ela entendia. É claro que alguns padrões de pontos são mais difíceis de passar, foram mais difíceis para mim, no caso. Não dela fazer em si, mas de eu conseguir passar a informação. Às vezes a gente mesmo enxergando e tendo a mesma linguagem, a mesma comunicação, às vezes já é difícil, né? Então, mas é possível. Então, é possível fazer. Que mais? A idade. Então, exato. Ela não tinha muita pressa, essa aluna cega. Por quê? Porque ela tinha que sentir os pontos, prestar atenção no toque, o que era, né? Onde era espaço. Então, ela fazia toda uma leitura de ponto por ponto com as mãos, para depois fazer o trabalho. E a troca era sempre nisso, no tato. Então, e aí algumas vezes eu precisei fazer a amostra para ela entender o que era o que eu queria mostrar para ela, porque, né, não tinha como eu dizer, né, olha aqui, né, então tinha que ser com amostras. Uma meditação, sim, ela era mais já tinha uma concentração maior desenvolvida, né, meditava. E isso é uma outra coisa, né? Algumas pessoas dizem, eu sou muito agitada, eu quero fazer tudo muito rápido. Eu não consigo parar quieta. E eu acho que o crochê e o tricô, eles nos ajudam a parar um pouco, a concentrar um pouco. Pega um fio mais grosso, né? Começa com um fio mais grosso, um trabalho menor. E aos poucos a gente vai trabalhando o nosso cérebro para ele ter esse momento de concentração, de meditação. Ó, a Grace dizendo que vai fazer um teste, vai fazer vendado para testar. Faça. É muito interessante. Eu não precisei vendar os meus olhos, mas eu precisei pensar muito e prestar atenção no comportamento dessa aluna que era cega, para entender como é que ela fazia essa leitura, como é que ela entendia, para daí conseguir passar. Mas é possível fazer de olhos vendados, sim. Né? É porque a gente está acostumado, a gente enxerga e a gente aprende a informação assim, visual. Que mais? Perguntas mais? A Bolinha tá fazendo a participação na live. A idade eu já falei que tem crianças, né, que já participaram. Tá. A Grace querendo inventar aqui. Novo curso. Quando voltar ao presencial vai ser crochê vendado. Olha, é uma experiência que a gente pode fazer, né? Assim como experiência, como é que eu vou dizer? Não só pelo aprendizado do crochê, porque não é só crochê que tem na aula, né? Não é só tricô, é muito mais. Eu acho essa ideia de fazer
um momento de olhos vendados é uma experiência interessante. Entrou a Magda. Ó, Magda, o que tu acha aí de fazer uma experiência de fazer o crochê de olhos vendados? Vamos ver quem mais. Quem mais? Alguém tem mais alguma pergunta sobre quem pode fazer ou quem não pode fazer? Alguém consegue me dizer? Então, Magda, é o seguinte. A gente tá falando aqui sobre quem pode fazer crochê. Tá? Não, Magda é quem entrou aí depois. Quem é que pode? E eu tô dizendo que pode quem tem vontade. E aí eu tô contando aqui. Eu já tive aluna surda-muda. Eu tive alunos homens, crianças, canhotas. Com tendinite não pode, né? Se tiver com tendinite, com dores no corpo, não pode. Tem que se curar primeiro. E eu tive uma aluna cega. Então, a Grace está sugerindo que a gente faça uma experiência cega, de crochê cego, para experimentar, assim, como uma sensação, porque a gente... quando a gente enxerga, a gente tem um tipo de comunicação, a gente passa a informação de um jeito. Ou quando a gente escuta e fala, a linguagem também é diferente, né? Eu também eu não aprendi a falar Libras, mas já aprendi que a linguagem é diferente para o surdo-mudo, né? Então, é isso, eu acho que pode, todo mundo pode, criança pode. Claro que o que uma criança vai produzir não é o mesmo trabalho que um adulto vai produzir, né? E vai depender cada faixa etária vai ter um tipo de desenvolvimento, né? Um tipo de possibilidade no crochê e um objetivo diferente. Então as crianças menores vão ter que aprender vão precisar desenvolver mais a motricidade. Diferente de outras que já têm a motricidade mais desenvolvida e que consegue ir além, assim, no trabalho, né? Entender. É legal para desenvolver o raciocínio lógico, que apesar de muitas pessoas chegarem na aula e dizer assim, eu vim fazer isso para descansar porque eu não gosto de fazer conta, né? Não gosto de fazer cálculo. E eu disse, deu errado, o plano não deu certo, porque tem muita matemática, mas é uma matemática aplicada, é uma matemática concreta, a gente vê acontecer. Então, não precisa amar matemática, muito pelo contrário. Eu acho que a gente exercita a matemática e acaba aprendendo, né? Mais fazendo o crochê e o tricô. O que mais aí? Mais perguntas? Boa noite, Rosângela. Boa noite, boa noite. A Rosângela faz crochê, faz tricô. Alguém quer participar? Alguém quer entrar para conversar? Hoje eu nem falei no começo, né? Que hoje essas últimas edições do Crocheti, que tem um assunto, e no caso hoje a gente quer saber sobre quem pode fazer crochê, é aberta para quem quiser entrar e conversar, né? Quem quiser contar uma história, quem quiser contar a sua história. A aluna mais velha, puxa vida, tirando a minha avó, que no final a gente trocou, né? Assim, eu ensinei coisas para ela, né? A minha avó que me ensinou, né, no começo, e depois a gente teve muitos momentos que eu também pude ensinar para ela.
eu lembro de uma aluna com 86, eu acho, 84, com mais de 80 anos eu tive muitas alunas. Mas essa de 86 anos foi bem no começo que logo quando eu comecei a dar aula. Então eu comecei a dar aula há 17 anos atrás. Então eu não tinha 30 anos quando eu comecei a dar aula. Não tinha 30 anos. E aí, a aluna essa de 86 anos, ela pagou a aula, quando ela entrou na sala, perguntou, chegou perto da aluna que tinha mais cabelo branco e começou a pedir informação para essa aluna. E aí a aluna disse, eu não sou a professora. A professora é aquela moça, e eu sou uma pessoa que eu não paro, quem já fez aula comigo sabe que eu não paro sentada, é difícil assim. Talvez nos últimos tempos eu tivesse produzindo mais junto, mas depende muito da aula. Aula cheia eu não fico sentada fazendo crochê, não consigo. Eu fico circulando, né, e ajudando um e outro. E aí eu tava em pé explicando para uma pessoa. E ela disse, tá, mas se essa é a professora, então eu vou embora, eu não tem como eu fazer aula. E eu já fiquei assim, ué, por que não? Né, assim, qual o problema? Eu disse, não, é que se eu com 86 anos estou com dúvida e faço crochê há muitos anos, como é que tu vai me ensinar alguma coisa? E aí eu fiquei pensando, assim, e eu disse para ela, disse, olha, tá, ok, pode ser que eu não tenha uma novidade para ensinar, mas pode acontecer de eu saber o que a senhora precisa aprender, o que a senhora, né, tem desejo de aprender. Boa noite. E aí eu disse para ela assim, então nós vamos combinar o seguinte, a senhora fica na aula, se eu não conseguir lhe ajudar, se eu não conseguir ensinar, né, o que a senhora precisa, a senhora recebe de volta, né, eu devolvo o dinheiro da aula, a senhora não precisa pagar a aula. Porque eu queria que ela ficasse, assim, eu fiquei curiosa na verdade eu fiquei curiosa para saber o que ela queria saber. E o que ela não estava conseguindo fazer também era um barrado no pano de prato, lá um detalhe. E felizmente era algo que eu sabia. E eu fiquei muito feliz, assim. E aí eu mostrei para ela como eu fazia. E ela ficou muito surpresa, assim, de eu conseguir ensinar ela. E isso, no começo, quando comecei a dar aula, eu passei muitas situações. Hoje nem tanto, porque hoje o crochê mudou muito, né? Esses espaços de aula, os trabalhos manuais mudaram muito de quando eu comecei a dar aula para hoje. Hoje tem muitas pessoas mais jovens fazendo, tem crochê e tricô na passarela, a gente vê um crochê moderno, né? Um tricô moderno. Ó, a Magda se sentiu... então, é uma experiência, né? De fazer de olhos vendados, olhos fechados, olhos vendados, e seguir com a textura, Magda, o crochê, né? No tato. Boa noite para quem tá chegando aí. E é isso, assim, então, muitas pessoas com mais idade têm essa coisa assim, eu era muito nova para ensinar, né? E eu fico bem feliz, assim, de ter feito parte dessas histórias que eu consegui ensinar o que elas precisavam, mas eu aprendi muito também. Então, eu não ensinei só, até porque eu não sabia tudo de crochê e tricô quando eu comecei a dar aula. Eu sabia tudo até ali, né? Até porque, assim, não existia crochê com fio de malha
como a gente tem hoje, por exemplo. Então, eu tive que aprender coisas novas. Eu aprendi, depois de dar aula, eu descobri o tal do o crochê de grampo, né? Não foi, foi uma coisa que eu aprendi no meio do caminho. E o crochê tunisiano, né? Que já foi e voltou de moda, que eu aprendi um pouquinho. E não é meu preferido, né? Sei o básico, assim, mas já, né? É um outro tipo de crochê. Outro dia eu comprei uma agulha diferente, não sei se eu já mostrei aqui. Uma agulha, se chama Nukin. Cadê minha agulha? Tá aqui. É uma agulha de crochê que faz um trabalho em tricô. Ó. Então, esse daqui é a minha nova experiência. Eu tenho que fazer umas experiências. Ó, ela é crochê na ponta. E aqui em cima, ela tem um fio. E essa aqui eu ainda não fiz o trabalho. Já assisti alguns vídeos, eu tenho que experimentar. Aprendi a fazer esse ano um ponto, não com essa agulha, aprendi a fazer um outro ponto que é um crochê que imita um tricô. De crochê de grampo, eu gosto de... Eu usei para mantas, para chales, para peças bem leves, assim. Fiz colete também. O crochê de grampo é bem legal, assim. Tem bastante matemática também, né? Eu acho que ele tem pontos simples. Com pontos simples, a gente faz peças bem diferentes. Isso, depois a Grace, para quem não sabe, é do marketing, já tá ali dizendo que vai ter vídeo no YouTube. Então vai ter vídeo no YouTube depois para mostrar para vocês essa agulha aqui diferentona que eu comprei esse ano. Então, esse ano ainda, 17 anos depois de ter começado a dar aula, é Nukin. Só que escreve com K. Eu vou escrever depois ali para vocês. Mas a pronúncia é Nukin. Ou Nuki. Acho que é alguma coisa assim. Eu escrevo depois. Quando salvar a live, eu coloco o nome da agulha para vocês. E providencio um vídeo para mostrar como é que usa. Eu achei ela bem legal porque faz o tricô. Tu olha a peça, ela fica igual ao tricô. Igualzinha. Só que é feita com agulha, uma única agulha. Então, quem tem dificuldade de trabalhar com as duas agulhas e gosta do tricô, do efeito do tricô, eu achei bem legal. Então, assim, o que mais sobre quem pode fazer? Todo mundo pode fazer. Eu sou uma pessoa que eu acho que todo mundo pode fazer. E acho que todo mundo deve fazer. Crochê, tricô, algum trabalho manual, nem que seja para fazer algo para si, né? Para fazer um cachecol, para fazer uma touca, alguma coisa que a pessoa queira fazer para dar um presente, né? E vai depender. A primeira parte é ter vontade de fazer. Olá, boa noite, Luísa. Boa noite, boa noite. E tem uma outra coisa que tá dentro do quem pode fazer. Assim, tem coisas às vezes que a pessoa diz, isso é muito difícil para mim. E a Luísa é uma que deve lembrar de eu dizendo na aula que raramente eu digo que é difícil ou que não dá para fazer. Eu sempre dou um jeitinho de convencer as alunas a experimentarem que dá para fazer e dá para experimentar fazer. Às vezes é difícil, mas é que se a gente diz, isso é difícil, cria uma barreira. Então, claro que quando é difícil mesmo, que eu considero difícil, eu aviso, né? É difícil.
Mas quando não é assim, que é só pra. Que eu vejo que é possível, né? Que a aluna vai. A gente vai conhecendo, assim, as pessoas com o tempo, né? Eu vendo o que é difícil para uma, né, não é difícil para outra. Por exemplo, tem pontos que para quem aperta muito o ponto é difícil, né? Se torna difícil. Mas tem pessoas que já tem um ponto mais frouxo, então outros pontos combinam mais com essa pessoa. E, por exemplo, a peça dessa caixa desse mês, que ainda tem o segundo lote, né? Ainda tem algumas caixas do segundo lote. É uma peça que eu considero ela simples, ela não é uma peça complicada. O que ela tem de diferente é o fio, né? Que para quem sabe o básico do crochê e não trabalhou com fio náutico, pode achar diferente o trabalho com fio náutico, né? Assim, o jeito do fio, mas não que os pontos sejam complicados, o acabamento seja complicado, muito pelo contrário. Ele é uma peça simples de fazer, né? Boa noite, amor de tricô, Eunice. Quem mais tá por aí? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer participar? Não temos perguntas aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre quem pode fazer, quem não pode fazer? Oi, Fabiana. Quem pode fazer crochê? Todo mundo pode fazer crochê? Quem não pode? Vamos ver se alguém lembra de alguém que pode não poder fazer, né? Assim, alguém que queira e não possa. Quem? Bom, além da vontade, a gente precisa ter o material, né? Isso é uma coisa que a pessoa precisa ter. E o material, a gente tem de vários tipos, né? Várias opções de materiais. Então, mas aí procurando informação, buscando uma loja, né? Hoje a gente tem muitos espaços virtuais, bate-papo. Se vocês souberem de alguém que quer fazer e não sabe por onde começar também, pode me procurar. Pergunta no direct, manda mensagem. Oi, Tamara, tudo bom? Boa noite. Mas é isso, pessoal. Quem pode fazer quem tem vontade, né? E claro que né? Quem tem vontade, quem tem material. Eu gosto de ensinar a pessoa a fazer aquilo que ela tem vontade de fazer. Claro que às vezes a gente precisa interferir um pouco no projeto para o começo não ser muito complicado, porque se a gente começa com um começo muito difícil, né, desanima às vezes a pessoa, mas é possível fazer. Ó, tá aí minha mãe entrando que também aprendeu a fazer crochê na quarentena. Aí tem mais esse grupo das pessoas que aprenderam a fazer na quarentena, né? Que pode fazer. Eu acho que muita gente descobriu na quarentena, descobriu esse ano, e que pode fazer crochê, né? Que não é assim uma coisa tão complicada. E até eu me arrisco a dizer que o crochê é mais fácil de fazer um crochê rendado, por exemplo, com ponto trabalhado, do que um tricô com ponto trabalhado. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho mais fácil. Claro que o tricô cada um tem essas qualidades, os seus benefícios, as suas
Como eu poderia dizer? Ah, é melhor fazer alguma, né, quando a gente quer um resultado mais, né, de um jeito ou mais de outro, vai depender, a técnica vai depender do resultado que a gente quer na peça. Acho que é isso. Muito bem. E o que mais? Quem pode fazer? Quem não pode fazer? Bom, pessoal, eu acho é isso, né? Eu acho que o bate-papo de hoje era esse. Era para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre quem pode fazer, quem não pode fazer. E aproveitando o espaço. Ah, um crochê rendado é muito bonito. Aproveitando então o nosso tempinho para falar para vocês que as aulas online continuam. Vou fazer uma pausa aí entre o Natal e o Ano Novo, uma semaninha de pausa. E no verão continuam as aulas, considerando a nossa situação ainda online. Né? Eu até comecei a cogitar. Quando eu comecei a planejar uma aula presencial, aí a coisa ficou feia de novo, né? A gente. Tudo vai depender das recomendações, das orientações para a gente fazer com segurança. Uma outra coisa que é importante falar que é possível fazer online. Então, é possível aprender do zero online. É claro que eu também tive que aprender aí uma outra comunicação, que é essa comunicação à distância, não só das plataformas, mas a forma como mostrar e como me comunicar também foi um outro aprendizado. E na semana que vem, bom, as aulas continuam. Oficinas, novidades de oficinas, eu vou falar na próxima live, no próximo crochê de agenda. E semana que vem, o tema do crochê é os frutos da pandemia. Então vamos falar das coisas boas, vamos falar do copo meio cheio, né? A gente pode olhar para o ano como um copo meio vazio, mas eu gosto de olhar para o copo meio cheio, então a gente vai falar dos frutos da pandemia, né? Quais são fazer assim um comecinho de retrospectiva pensando nas coisas boas que aconteceram por conta da pandemia, por conta da quarentena, por estarmos dentro de casa. Então, semana que vem a gente fala sobre isso. Espero vocês aqui na terça-feira, aqui no Instagram. Terça-feira, às 8 horas. Para quem não assiste no Instagram, pode assistir gravado no YouTube, lá no meu canal do YouTube. Quem ainda não foi lá, né, dá uma olhadinha lá, dá uma espiada, dá uma sugestão. Curte, compartilha, convida quem vocês acham que pode gostar. E semana que vem vamos falar das coisas boas, né? Os frutos da pandemia. Muito obrigada pela participação de todos. Gratidão por mais esse momento, mais uma edição do Crocheti. A edição 33. Não imaginava que pudesse chegar a tantas edições, né? Mas vamos lá. Até a semana que vem. Uma boa semana para todos. E vamos crochetar, e tricotar e bordar. E vamos olhar o copo meio cheio. Beijos, beijos, beijos para todos.